Boa tarde, povo moçambicano, meu povo. Este canal é a Sociedade Esclarecida. Pedimos para que subscrevam este canal, partilhem com outros amigos, familiares, onde quer que estejam. Os assuntos que nós aqui trazemos são de extrema importância para a sociedade moçambicana, no contexto em que estamos. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Água, este precioso líquido, sobre o lema "Sem água não há vida". Vou contar aqui uma pequena história que acontece num povoado na vizinhança da África do Sul, aqui no sudoeste moçambicano. Estou a falar da aldeia de Pafur, onde passa nas proximidades o rio Limpopo, onde os sul-africanos têm lá uma estação de captação da água para fornecer também à aldeia vizinha fronteiriça de Paraúra. O engraçado é que do lado sul-africano eles meteram tubagem e tiram a água no rio Limpopo do lado moçambicano, e esta água é transportada através dos canais, dos tubos, até a vila de Paraúra, onde tem uma estação de preparação e purificação da água. De lá sai um tubo que apenas fornece a água ao posto fronteiriço de Pafur. É uma situação um pouco escandalosa, admita-se o termo, porque as populações têm que disputar a água do rio com os crocodilos e com os hipopótamos. E muitas vezes mulheres, crianças são devorados pelos crocodilos, estes mamíferos e répteis que estão ali naquele rio. Então, quando a gente olha isto e começamos a pensar, o que é que está acontecendo no nosso país? Estamos há 50 anos de independência e o nosso governo ainda não conseguiu fornecer devidamente a água. Não vou falar da zona rural, isso é um problema já que é um cancro, mas sobretudo também nas cidades, a periferia das cidades, sobretudo as camadas carentes que não conseguem ter reservatórios de água. A água nas nossas torneiras jorra apenas entre 4 a 6 horas de tempo no máximo. E isto é um problema muito sério, porque se a água sai a partir das 4 até 9 horas, o mais tardar 10 horas, já não tem água durante todo o dia. E as pessoas que não têm água não têm como reservar suficiente quantidade de água para utilizar ao longo do dia. Pior ainda, quando há um incêndio nas tardes, sabido que os nossos bairros também têm problemas de acesso, às vezes de acesso, as estradas não existem, são becos. Quando há um incêndio pode devorar dezenas de casas, porque os carros dos bombeiros não têm como transportar essa água para poder apagar os incêndios. É só para dar um cheirinho do problema tão grande que nós temos aqui no nosso país. Olha, a água é um bem social, conforme determina a nossa lei-mãe, tal qual é a eletricidade. Mas ambos os produtos no nosso país são extremamente caros. E as pessoas, várias são aquelas que têm torneiras em casa que não geram água por causa dos cortes, porque o preço da água é extremamente caro. O que eu acho é que, de nenhum modo, o governo moçambicano deveria ter privatizado o fornecimento da água, porque a tarefa do fornecimento da água é do Estado. Já no tempo colonial, nós conhecemos as funcionárias do governo. Daí o termo govera, que é muito utilizado aqui na Zona Sul, não é, para as famílias bantus, xanganas, rongas e por aí fora. Então, hoje a água é um líquido extremamente caro. As pessoas não conseguem pagar água de consumo doméstico. E aí os cortes são tamanhos. Então, a questão que não se pode calar, por que é que o governo teve que privatizar o fornecimento da água? Esta é uma questão. Outro problema é que esta água que nós consumimos nas nossas residências é só apenas o nome de água potável. Em muitos casos, esta água é enfermada de muitas doenças. Por quê? Porque a tubagem que é utilizada é imprópria. Utiliza-se o tubo plástico, PVC ou PVT, não sei como é que se chama, mas que geralmente costuma arrebentar
E o que acontece? Provoca charcos. Nesses charcos passam pessoas, as águas podem até inundar casas de banho, e depois da hora em que a água é fechada, esta água dos charcos volta a entrar levemente nos tubos, e na manhã seguinte, esta água é conduzida para os nossos depósitos, para os nossos tambores, para os nossos baldes, e podemos beber desta água contaminada. Daí que o nome de água potável começa a ter alguma dúvida. É um caso sério. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Água. Na zona rural é muito difícil as pessoas poderem ter água canalizada. O governo ainda não se recordou de criar estações de captação de água para fornecer a algumas aldeias circunvizinhas dos rios. E as populações, talvez por negligência do próprio Estado, são obrigadas a terem que ir buscar a água nos rios. E aí vamos encontrar o confronto, a disputa do líquido com os animais, não é? Que vivem nessas águas, sobretudo crocodilos, cobras e hipopótamos. Há muita gente que tem tido problemas na busca de água. Então, é um problema que deve ser devidamente visto, devidamente analisado, não há justificação possível. E depois o outro problema é que na água rural nós estamos a utilizar sistemas de bombamento manual, aquelas chamadas bombas manuais, e que são bastante frágeis, não levam nem sequer 2, 3 anos, avariam, e enquanto que nós temos conhecimento de que há sistemas rurais de captação de água que são de longevidade muito grande. Por exemplo, no cruzamento do Vanduz, em Manica, a estrada que vai, número 6, creio que seja, número 6, ou a número 7, aquela que sai da estrada dos Vanduz para Tete, nós temos ali uma fonte de captação de água de moinho de vento. Desde 1979 que eu conheço aquela fonte, não é? Está lá, até hoje está a funcionar, não é? É uma coisa bastante resiliente, não precisa de ser manipulado com a mão humana, que pode até trazer algumas avarias em consequência de mau uso. É o vento que aciona a água e enche ali um reservatório muito grande e as populações buscam água de boa qualidade, porque é água freática, é água das fontes subterrâneas, é água com qualidade, é praticamente água mineral que utilizam para o consumo. Enquanto que nas zonas circunvizinhas das cidades nós temos essa problemática da água às vezes não ter cloro e trazer os graves problemas da cólera, que muitas vezes é confundida com essa falta de cloro e as populações até chegam a vandalizar alguns poços porque acham que o cloro é que provoca a cólera. Mas é apenas questão talvez de tonalidade, né, que é quase semelhante, e aí a confusão. Mas dizer o quê? Há necessidade do governo moçambicano começar a trabalhar muito nessa questão da água, não é? O fornecimento da água deve ser 24/24 e também há necessidade de desprivatizar o fornecimento da água. A FIPAG, como uma empresa privada, não tem razão de ser. É preciso que o fornecimento de água seja municipalizado. Mesmo no tempo colonial tínhamos o SMAI, que era o Serviço Municipalizado de Água. Não se compreende porque hoje esta água é privatizada, porque qualquer indivíduo que abre uma empresa privada tem como objetivo ter lucros. Por isso, se a água é extremamente cara, a razão fundamental é este desvairado do governo que leva a água a ser fornecida por empresas privadas, o que não pode ser. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, temos que falar as coisas com os próprios nomes, conforme manda a filosofia, e Moçambique precisa de ser curada. Por isso, quem de direito, escute o clamor do povo, escute as nossas opiniões, escute as nossas sugestões. O que nós pretendemos é fazer com que este país melhore. E o fornecimento da água é uma base para a saúde, é uma base para a higiene, é uma base para a construção, e por isso esta água não pode ser encarecida. A água tem que ser fornecida a um preço acessível a toda a população. Muito obrigado pela primeira parte. Volto a pedir a todos os internautas que partilhem este nosso programa, não é? Que é para poder ser abrangente para mais pessoas, para mais amigos. Subscrevam, que é muito importante.